Em primeiro lugar, é preciso saber diferenciar música africana de música negra. A primeira é o tema do nosso trabalho e abrange uma variação de muitos ritmos diferentes, porém todos enraizados nas diversas culturas da África. A segunda, provavelmente mais comum para nós, se trata de qualquer ritmo que tenha se originado entre pessoas com maioria negra, onde o estilo não depende das culturas africanas. Neste trabalho de sociologia, iremos apresentar o tema de pesquisa Músicas Africanas e suas influências através do tempo com outras culturas. Este presente trabalho tem como forma de pesquisa qualitativa. Primeiro falaremos um pouco sobre a história da música, já que esta surgiu com o ser humano, e o ser humano surgiu na África. Abordaremos também a representatividade da música em geral, como necessidade para a essência humana. Em seguida, vem a parte mais concentrada do tema, onde falaremos da música africana em si, seu significado e utilidade no cotidiano dos povos, os instrumentos utilizados e os ritmos mais conhecidos, demonstrando sua amplitude. Enfim, a pesquisa se volta exclusivamente para a forte e permanente influência da música africana no mundo, em especial na América, devido à forte interação entre os mais diversos povos e grupos étnicos. Por último, centralizaremos no Brasil, onde talvez seja mais fácil identificar os ritmos conhecidos e compará-los às suas raízes, até porque, fora da África, o Brasil é o país com mais descendentes de lá. Estudos científicos indicam que a música por produção humana existe desde que o próprio ser humano teve consciência de si e começou a se organizar em tribos, nos períodos pré-históricos. Estima-se que a música tenha surgido há cerca de 50 mil anos, não muito tempo depois do surgimento da raça humana, no continente africano, e, nos milênios seguintes, se espalhou pelo resto do mundo, conforme evoluímos e nos dispersávamos por outros territórios. A existência da música, sempre no nosso cotidiano, demonstra a necessidade do ser humano em expressar seus sentimentos, através do irracional, servindo de entretenimento e caracterizando sua arte e cultura. É de se esperar que, em suas primeiras manifestações primitivas, em nada tinha a ver com o que conhecemos hoje, porém, já eram feitas a partir de vozes e instrumentos, acompanhados por dança e empregados em cerimônias. A existência de uma música mais desenvolvida pode ser encontrada em documentos de povos muito antigos, como os sumérios, na Mesopotâmia, que sempre influenciaram as culturas babilônicas, caldeia e judaica. Os antigos egípcios, cujo desenvolvimento da civilização é de grande destaque, tinham a música como componente de extrema importância em suas cerimônias religiosas e militares. Na Ásia, há cerca de 3.000 a.C., os chineses acreditavam no poder mágico da música, como o espelho da ordem universal, e há cerca de 800 anos antes de Cristo, na Índia, a mesma era considerada vital e indispensável no cotidiano das pessoas. A teoria musical só começou a ser elaborada no século V a.C., na Antiguidade Clássica, com destaque para a Grécia, que desenvolveu novos sistemas musicais através de seus filósofos. Centenas de anos depois, os romanos se apropriaram desses conhecimentos e das técnicas. Quando pretendemos abordar a história da música ocidental, é possível dividi-la em períodos específicos que se sobrepõem. Idade Média. Era em que a Igreja Católica ditava as regras culturais, sociais e políticas na Europa, e, com a música, não era diferente. Foi nessa época que surgiram o canto-chão, o canto gregoriano e o órgão. Renascimento. Nesse período, os artistas procuravam se distanciar da Igreja, buscando músicas universais. Com isso, criaram a flauta, ou lira de alemão, o violãs e o madrigal italiano. Barroco. A música desse período possuía conteúdo dramático e muito elaborado. Foi nessa época que a ópera teve seu surgimento, chegando a muitos dos países europeus. Música clássica. Posterior ao barroco, esse novo estilo deu início à grande valorização da música instrumental. Foi quando surgiram as orquestras. Nesse período, surgiram a sonata, a sinfonia clássica e o concerto. Romantismo. Foi com esse estilo que os compositores buscavam expressar suas emoções e sentimentos com maior liberdade. Dessa concepção também surgiu o nacionalismo musical, mais voltado ao povo e ao país. Na era moderna, os estilos musicais atingiram uma variedade nunca vista antes, provavelmente por conta de um mundo globalizado, sendo que apenas uma pequena parte pode ser classificada em estilos, enquanto as demais permanecem como músicas populares de determinadas culturas. É difícil imaginar que toda essa riqueza tenha vindo do mesmo lugar, a África, e tenha evoluído tão massivamente. A música africana. Na África, a música é um elemento de extrema importância social, sendo indispensável na realização de diversas atividades, geralmente com maior ênfase para determinados rituais, cujo objetivo é a comunicação com entes espirituais. Há uma grande variedade de instrumentos, e devido à pobreza na África, é provável que esse seja o continente onde eles são mais originais,
feito a partir de peles, madeiras, fibras, vegetais, cabaças, pedras e, raramente, ferro. Esses instrumentos são classificados em 4 grupos: idiofônicos, membranofônicos, aerofônicos e cordofônicos. A expressão correta não seria música africana, e sim músicas tradicionais africanas, pois a África não se trata de um continente com total homogeneidade de povos. Há uma grande variedade de grupos étnicos, cada um com sua própria cultura. Contudo, devido à grande interação entre esses grupos, é possível notar que existem algumas características comuns a todos eles. É importante destacar que, a partir do século VII, a África sofreu grande influência da cultura árabe, que, no decorrer dos séculos seguintes, se expandiu principalmente pelas zonas subsaarianas, sendo a influência islâmica mais forte em relação aos instrumentos musicais. A música africana toca-se de ouvido, em harmonia simples, vinculada à melodia e às escalas, sem escrita ou pautas. As escalas são, geralmente, pentatônicas, mas também existem as hexatônicas, as septatônicas e até ainda maiores. Os cânticos vinculam um tempo fraco e um forte, realizando a troca de acento síncope. Se utilizam bastante da improvisação e, na maioria das vezes, tem a presença da percussão e com estrutura antifônica, entoação e réplica. A polirritmia é uma das características mais notáveis. Cada composição pode ser usada em mais de um ritmo, que pode ser complexado pelo cantor ao bater palmas e pés. Um fato muito importante de se destacar é que na África a música possui um significado muito maior que na maior parte das outras culturas. Nunca foi apenas música. Acompanha o cotidiano dos povos, falando a linguagem da vida. Muitas vezes serve para a transmissão de mensagens e informações diversas ligadas a significados simbólicos ou relatos e narrativas. Ou está referenciado às épocas do ano e fases da vida, em cerimônias comemorativas relacionadas também ao culto dos antepassados. Serve também como apoio e coordenação das crianças, onde a ligação é mais forte, e de determinados trabalhos, especialmente se a cooperação em grupo se faz necessária. Em geral, a música africana busca estabelecer a quem a ouve um determinado estado de espírito, vinculado à situação onde os sons, ritmos e timbres se fazem presentes. A transmissão musical das emoções corretas é essencial na organização das diversas tarefas e rituais indispensáveis na cultura africana. Na Europa, a miscigenação cultural em relação aos africanos foi de pouca intensidade, conservando seus ritmos mais rigorosos, como valsa, lundo, polca, assim mantendo sua música estagnada. Enquanto isso, na América, a partir do século XIX, surgiram ritmos que reuniram elementos da cultura africana e da sociedade emergente ocidental, devido à intensa convivência entre os diversos grupos sociais. Assim, a sonoridade, a elasticidade e o swing africano se espalharam por toda a América, que cresciam culturalmente, se abrindo a novos horizontes. As músicas cubanas, brasileiras, argentinas, uruguaias e por grande parte do continente americano, o jazz são exemplos de ritmos fundamentados em estilos musicais africanos. Nos Estados Unidos, o jazz introduziu conceitos de improviso e solista, até então secundários, modificando o estilo popular, contribuindo para a desenvoltura do espontâneo e do criativo por parte dos instrumentistas, algo inédito até então, e abrindo possibilidades para interpretações musicais mais livres. O jazz, na verdade, se trata do desmembramento do swing africano, que originalmente reconhecemos em ritmos de candomblé. Sendo assim, um dos diferentes ritmos que compõem a métrica ocidental. Foi desenvolvido a partir da combinação do blues e da música gospel, com a necessidade da criação de ritmos mais leves, enriquecendo a música popular mundial. Em Cuba, ritmos de origem africana como danzón e la havanera se expandiram a ponto de influenciar a musicalidade de outros países americanos, como a Argentina, por exemplo. O milonga, ritmo clássico portenho, é de origem cubana e inspirou compositores europeus como Ravel, que deu origem ao bolero com base no havanera. No Uruguai, a repercussão africana pode ser encontrada no candomblé, cujo estilo musical se difere muito da tradição europeia, também muito forte no país. O candomblé está presente tanto no Brasil quanto no Uruguai, com muita semelhança, já que a ligação com sua origem na África ainda é muito forte. Porém, em cada um dos países possui algumas peculiaridades. Além disso, por toda a América, vários instrumentos introduzidos marcam a presença inovadora africana, trazendo seu ritmo, swing e malemolência. Só no Brasil já é possível notar uma enorme variedade dos mesmos, contando com o
xaquerê, o agogô, o berimbau e os tambores, demonstrando a potência e fibra sonora da cultura musical da África. A música brasileira não seria nada desse universo rico que conhecemos hoje, se não fosse a cultura africana e sua influência de fortes raízes, não apenas nas músicas, mas também nas danças. Essa mistura resultou nos mais diversos ritmos populares, dos quais podemos destacar alguns, consideramos mais marcantes historicamente. O samba surgiu no início do século XX, nas casas de baianas, que emigraram para o Rio de Janeiro e derivava de um ritmo angolano, conhecido como sempa. O primeiro samba gravado foi pelo telefone, por Donga e Mauro de Almeida, em 1917. Apesar de inicialmente vinculado ao carnaval, no final dos anos 20, o samba ganhou mais espaço, consolidando-se um estilo verdadeiro, provavelmente o pilar mais forte da MPB. O samba deu origem a vários derivados, como o samba-canção, o samba de break e o samba-enredo, até mesmo o bossa nova. Dessa maneira, tornou-se um dos ritmos mais conhecidos para os brasileiros. O maracatu surgiu em Pernambuco, de início muito ligado às origens da África, como música em festas altamente religiosas, em homenagem aos reis do Congo, e, posteriormente, passou a aparecer como ritmo de carnaval em alguns estados brasileiros. Pode-se dividir em dois tipos, o maracatu nação ou maracatu de baque virado, e é o mais antigo e mais ligado às tradições originais, enquanto o maracatu rural, maracatu de orquestra ou maracatu de trombone é mais recente e mais ligado à evolução cultural brasileira. Porém, ambos possuem muitos aspectos em comum. O afoxé, apesar de se tratar de uma festa, tem em sua composição músicas que deram origem ao atual axé, cujo nome significa energia positiva. Esta festa originalmente eram muito religiosas, ligadas fortemente ao candomblé, jejé, nagos e organizadas por seus líderes religiosos, sendo que apenas participavam os escolhidos, e cada detalhe, instrumento e alegoria tinha um significado. Atualmente, o afoxé se tornaram uma festa para todos, onde não há mais uma ligação tão forte com a religião, e o axé deixou de ser exclusivo a essa comemoração. A capoeira, embora seja tratada como arte marcial, é a única acompanhada por música. Esses movimentos possuem um gingado comparável à dança, tendo que, algumas décadas após sua origem, acabou dando origem ao frevo, também conhecido como passo. A capoeira não possui uma ligação forte com nenhuma cultura específica africana. Na verdade, ela surgiu entre descendentes de vários povos africanos diferentes. Em outras palavras, a capoeira é uma criação de vários grupos étnicos africanos diferentes, porém exclusiva no Brasil. Os escravos necessitavam de uma técnica eficiente para se defender dos escravistas e escaparem do cativeiro, e ao fazê-la, o estilo de luta corporal não podia deixar de ser acompanhado pelo toque africano, com sua música e sua ginga. A música teve origem na África, por isso, as características da música africana são tão próximas da origem da música mundial. Porém, a evolução musical que se espalhou pelos continentes gerou uma massiva diversificação que se encontrou e, a partir de uma dada época, se reencontrou com seu ponto inicial, resultando no que conhecemos hoje.